Todo mundo que investe no Bitcoin e no mercado de cripto espera um momento específico para fazer muito dinheiro. Esse momento se chama Altcoin Season ou temporada das altcoins. Durante esse período, as altas tendem a assustar todo mundo do mercado financeiro a ponto de todo mundo querer surfar esse movimento. Mas se você quer ganhar dinheiro, você tem que saber identificar o momento certo para focar nas altcoins e fazer muito dinheiro. Esse vídeo então vai ser essencial para você. Para a gente ter no mercado uma valorização extrema das altcoins, são algumas etapas que o mercado precisa bater e ele precisa atingir. Já estamos tendo os primeiros sinais nesse exato momento que eu vou te mostrar tudo agora. O primeiro sinal acaba sendo a preferência do mercado em investir em Bitcoin. Então é o seguinte, o Bitcoin está em plena recuperação, já bateu os 35 mil dólares, com certeza é um ótimo sinal, rompeu este topo anterior, então a situação do mercado realmente, eu admito, está ficando completamente bullish, só que tem um pequeno problema, muitas pessoas já estão cantando que já vai acontecer essa altcoin season, que as altcoins vão estourar de valor. Então, antes de você sair igual maluco já, achando que realmente isso vai acontecer, vamos colocar os dados aqui em cima da mesa e analisar tudo com calma, tá? Primeiro de tudo, com esse otimismo do Bitcoin, olha para a dominância. A dominância, ela diz respeito ao que, Douglas? Diz respeito à prioridade do mercado. O mercado está investindo mais no Bitcoin ou o mercado está investindo mais nas criptomoedas alternativas, no resto do mercado? E nós temos, neste exato momento, a dominância batendo 54%. Isso significa que o capital total do mercado, 54% dele está no Bitcoin. Então nós temos aqui um market cap de 1,26 trilhões de dólares no mercado de cripto como um todo, ou seja, metade disso, 666 bilhões de dólares estão no Bitcoin. Só que vamos voltar um pouquinho atrás desse gráfico, você vai perceber que lá atrás, quando a gente estava tendo o ciclo de alta no Bitcoin em 2021, essa dominância chegou a bater 73%. É um valor muito alto. Então 73% do dinheiro total do mercado estava no Bitcoin. Só que aí do nada, como você pode ver nesse ponto aqui, o mercado começou a cair muito, a dominância começou a ter uma queda muito forte. E aí saiu dos 73% para os 40%. Então aqui em pontos percentuais tivemos praticamente 33% do capital do mercado sendo alocado para as altcoins. Faz um cálculo simples de porcentagem de quanto que é 33% aqui, de forma bruta, tá? Sem considerar muitas coisas, no capital total do mercado, que aqui vamos supor 1,26 trilhões nesse momento. Então 30% vai dar mais ou menos 300 bilhões de dólares. Vamos no CoinMarketCap, vamos analisar, dar uma olhada aqui, por exemplo, tá? Na Polkadot. Vamos pegar a Polkadot aqui no rank 16, você vai ver que ela tem 5,5 bilhões de market cap. Estamos falando de uma transferência de 300 bilhões. Então o que 300 bilhões fariam para o restante do mercado que tem o capital aqui meio que em média no ranking de 10 bilhões, 5 bilhões? A gente poderia ter altas de 300, 400, 500% em várias altcoins. Então essa é a matemática que você tem que fazer. É claro que agora o market cap está muito pequeno. Se a gente tiver essa transferência de capital, não faria muito sentido e não seria tão significativo. A partir do momento que, olha só, a gente começar a ter uma valorização melhor aqui da dominância, a dominância pegar cada vez níveis maiores aqui e favorecendo o Bitcoin, quando a gente tiver de fato o ciclo de alta sacramentado, muita alta acontecendo, o que a gente sempre vê, né, altas estratosféricas no Bitcoin, aquele pico de escassez gerado pelo mercado, o choque de oferta pelo halving, enfim, aí sim você vai ver a dominância tendendo a ter uma queda. Quando isso acontecer, vamos ter exatamente esse efeito que aconteceu em 2021, acontecendo de novo, que é a tal da altcoin season. Mas para isso acontecer, a única coisa que você tem que ficar ciente é que a dominância precisa ganhar uma certa vantagem para o Bitcoin. A dominância precisa passar o que ela passou lá atrás, que é ter uma tendência de alta muito forte, ter uma valorização interessante, para depois iniciar a altcoin season, a transferência de capital do Bitcoin para o restante. E aí estamos falando de uma tendência sendo criada. Isso aqui já é um ponto extremamente positivo, porque já estamos tendo um canal ascendente aqui na dominância. Isso significa que a dominância já está agindo para ganhar essa vantagem, para depois ter um certo despejo. Temos alguns candidatos aqui de regiões para o mercado ter uma possível retração no futuro, tá? Valores de referência, conforme já estamos em um momento do ciclo muito diferente. É difícil contar, né, que o Bitcoin vá ter 73% de dominância, que é um valor muito alto, mesmo com uma expansão muito grande do mercado, ainda seria um pouco, é difícil um pouquinho de acreditar que seria tão abrupto assim esse aumento de capital do mercado e também uma altcoin season que
faria uma alta muito maior do que a gente já está acostumado. Então, entendendo isso, nós temos alguns pontos aqui de resistência, tá? Temos aqui os 58%, acaba sendo um ponto principal de resistência nesse momento. Conforme o mercado está batendo em outra resistência aqui, ele ainda pode fazer uma pequena retração na dominância para tentar um rompimento novamente. E aí sim, entrando nessa zona dos 58%, nós já começamos a ficar espertos com a possível altcoin season já começando a ensaiar. Claro que isso é só uma etapa do restante que a gente tem que considerar. Eu vou te falar mais coisa agora. Conforme o Bitcoin vai subindo, você também tem que observar, junto com a dominância, já que está favorecendo o Bitcoin, o padrão gráfico das altcoins também, para entender se elas estão tentando ter algum rompimento importante. E ainda tem muitas considerações que você precisa ter validações, na verdade validar essas etapas para você ter uma certeza maior que a altcoin season vai começar. Por quê? As pessoas inteligentes do mercado vão fazer o seguinte: em um primeiro momento, como a dominância do Bitcoin agora está completamente forte, as pessoas vão focar o teu dinheiro no Bitcoin. Essa é a tendência principal do momento. As pessoas que estão focando no Bitcoin acabam tendo uma valorização maior porque a dominância dele está mais clara, então operar o Bitcoin acaba sendo mais fácil, investir no Bitcoin acaba sendo muito mais simples. Agora, vai chegar um momento que a dominância vai encontrar um topo, esse dinheiro vai ser alocado do Bitcoin para as altcoins, vamos ter essa transferência do dinheiro, e a partir desse momento as pessoas vão pegar toda a valorização que surfaram no Bitcoin e vão transferir isso para as altcoins. Então, a partir desse momento, as pessoas que estão espertas em fazer essa transferência vão conseguir provavelmente uma valorização muito maior do ciclo, tá? Então vão aproveitar muito mais o ciclo e temos vários dados, informações que você pode ter para saber a hora certa de tomar a decisão. Para você pegar essas informações que o mercado está te dando para você tomar uma decisão e surfar toda essa movimentação e tirar o máximo de lucro possível, e possivelmente você só precisa de um ciclo de alta bem estruturado, bem surfado para você fazer muito dinheiro e possivelmente mudar a sua vida. Então você tem que fazer isso de uma forma bem feita. E para você extrair o máximo, você só precisa de uma coisa que se chama estratégia para dominar o jogo, tá? Dominar o mercado de cripto. E essa estratégia, de uma forma muito simples para qualquer pessoa aplicar, tá no link da descrição, que se chama Estratégia Sniper. Aqui tá o gráfico da Polkadot. A gente já falou sobre a tendência da dominância, mas você ainda tem que observar o padrão, o comportamento das altcoins. Quando o comportamento das altcoins começarem a ficar completamente bullish, otimistas, você já vai olhar para o mercado com outra vista. Por exemplo, essas altcoins já estão tentando fazer um rompimento muito importante de reversão, aí sim a dominância, casando com a dominância, e outro dado que eu ainda vou te falar, pode falar e tá confirmando praticamente para você que a altcoin season está sendo construída e está muito próximo de acontecer. Nesse momento não vejo isso acontecer, mas eu vou te explicar o porquê. No gráfico da Polkadot, no geral, olha só, esse aqui é o desenho que eu fiz com os meus alunos da sala Sniper. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma leitura de quão triste está a situação das altcoins para você ter noção. Desde da virada do mercado aqui da Polkadot em 2021, o que aconteceu? O mercado como um todo, o Bitcoin caiu, reverteu a tendência e ela chegou a desvalorizar aqui a Polkadot 93% no seu fundo, que foi precificado praticamente na semana passada. Então tá bem próximo esse fundo. No geral, temos uma tendência micro aqui acontecendo, marcada por uma cunha descendente. Essa cunha descendente tende a entregar uma valorização, tá? Então essa linha que você está vendo aqui é um padrão de cunha. A partir do momento que ela rompe este padrão, ela começa a buscar fundos e topos ascendentes, ou seja, ela consegue construir uma tendência de alta dentro de uma tendência de baixa. Quando isso aqui começar a ficar mais claro, ela vai começar a reverter a situação e vai mudar o seu viés para otimista. No momento, você vai olhar para isso aqui, vai concordar comigo que não tem nada super otimista, apenas este rompimento aqui no gráfico semanal. Só que acontece que ao mesmo tempo que ela está em uma tendência muito forte de queda, a gente tinha aqui em cima uma resistência. Na verdade, a gente tinha um suporte que agora virou resistência. E agora, possivelmente, a gente pode estar tendo uma tentativa de rompimento ou uma confirmação de uma perda de um suporte. Se você olhar por várias óticas diferentes, você vai acabar percebendo que aqui nós temos uma linha de tendência dessa forma de baixa e uma linha horizontal aqui. Isso aqui é um padrão de triângulo descendente que tende a fazer um rompimento para baixo. Quando ele rompe, o mercado busca uma confirmação, uma construção de um pivô de baixa. Quando isso é feito, sacramentado pelo mercado, a situação fica cada vez pior. Então, assim, olhando para isso aqui,
não tem nada muito otimista. O Bitcoin está subindo, ótimo, é a tendência do Bitcoin, a dominância está indo para o Bitcoin, tá? A prioridade está lá. Agora, não tem nenhum sinal claro que as altcoins estão em clima maravilhoso de retomada, até porque elas estão precificadas muito para baixo. Essa é a sua atenção. Eu não estou querendo aqui falar que vai começar a derreter tudo. Não, meu papel aqui é te conscientizar. Muita gente está achando que o negócio vai começar a subir para sempre agora, e você só tem que ficar mais consciente do que você vai fazer com o seu dinheiro. Claro, a Polkadot tá num suporte histórico aqui, tá num ponto ótimo para você começar o processo de acumulação, mas não significa que você aí vai começar a meter o louco e vai começar a jogar o seu dinheiro inteiro nessas moedas e falar, eu vou segurar. Só cuidado, tá? Muita gente tá pensando assim, por mais que seja assim uma jogada inteligente você começar a acumular, não é inteligente você pegar e colocar todo o seu dinheiro, vender alguma coisa que você tem para investir na expectativa de ficar muito rico, que o mercado sempre pega essa galera, ele mexe com sua emoção, ele te testa, se você não for forte o suficiente, você acaba ficando para trás. Então, muita atenção. E o papel desse gráfico aqui é te mostrar que, por mais que a situação esteja virando para o Bitcoin, que ela possa começar a parecer mais otimista para as altcoins, você tem que entender que ainda tem alguns desafios. A Polkadot, por exemplo, aqui está em uma cunha descendente. Essa cunha tende a romper para cima, ao mesmo tempo que temos um padrão de triângulo descendente que pode estar agindo como uma confirmação de rompimento aqui. Ao mesmo tempo que, mesmo que a situação fique bullish e a Polkadot rompa e confirme esse rompimento, ela ainda tem outra resistência, que é essa linha de tendência de baixa aqui, que acaba formando um canal paralelo, tá? Linhas de tendência paralelas aqui, e mesmo assim a tendência ela se manter aqui, então não tem nada maravilhoso ainda. Estou falando tecnicamente falando, tá? Tecnicamente analisando, não tem nada muito otimista. E eu só gosto, meu papel aqui é te dar um ponto de atenção para você não ficar agindo cegamente. Claro, você faz o que você quiser, mas eu fico usando a base estatística para tomar minhas decisões aqui, não tem nada de errado. Quando o mercado começar a ficar precificando melhor um rompimento para cima, uma situação, uma estrutura de alta muito mais clara, aí sim vai ser um ponto extremamente otimista para fazer uma entrada magnífica, começar a entrar com mais peso, na expectativa aí de surfar toda essa movimentação, que a Polkadot, olha só, tem muito espaço para subir, né? Se você pegar desse exato momento até o topo histórico, temos aqui 1.200% de potencial e acaba não sendo muito impossível de acontecer, conforme eu te falei no início do vídeo, de todo o capital que o mercado pode absorver e depois transplantar, transferir para as altcoins. Na minha opinião, o Bitcoin já precificou seu fundo nos 15 mil, agora a briga vai ser por uma construção de uma tendência de alta cada vez mais clara em tempos gráficos maiores, então a situação precisa ficar cada vez mais clara com esse rompimento aqui, com certeza ajudou, mas isso não significa que as altcoins vão começar a estourar para cima ainda. Conforme eu falei, você tem que se atentar em alguns sinais. Outro sinal importantíssimo que você tem que ficar esperto se chama Total 3. Esse gráfico aqui tem uma importância extrema. Quem sabe um pouco de análise gráfica, entende os princípios aqui, já sabe por que eu estou ligando esse alerta. Nós temos um padrão aqui chamado triângulo simétrico. Na maioria das vezes, quando esse padrão aparece, ele significa um padrão de continuidade. Qual que era a tendência anterior desse padrão? Era de queda. Qual que é a tendência do mercado após a ocorrência aqui de um triângulo simétrico? É que continue a queda e busque essa liquidez aqui nessas regiões laranjas. Isso vai acontecer? Não importa. O que importa para você é só se ligar neste ponto aqui. Nós estamos tendo um padrão, só que o padrão de triângulo simétrico, ele compõe duas linhas de tendência. Essa linha de tendência de baixa, que é uma linha inclinada para baixo, e uma linha de tendência de alta, inclinada para cima. Por isso que é um triângulo simétrico, né? Estamos tendo uma tendência de alta aqui na parte inferior e uma tendência de baixa na parte superior. Então, praticamente é tendência contra tendência e o preço não sabe por onde vai, ele fica em equilíbrio. E aí, o que acontece é que ao mesmo tempo que ele está em equilíbrio, ele está agora testando uma linha de tendência de baixa, pelo menos a parte de cima como resistência desse padrão. Uma etapa a mais que a gente precisa passar é fazer um rompimento válido dessa estrutura. Assim que o Total 3 ele fizer um rompimento válido aqui para cima, aí sim isso vai ser um sinal completamente bullish para o mercado, porque ele vai estar quebrando uma linha de tendência forte e praticamente desconstruindo um padrão que tende a ser bearish, tá? Tende a entregar uma queda. Então quando ele começa a invalidar esse cenário,
a situação sim fica mais positiva. Aí você pega essa informação, junta com o padrão das altcoins, aí você junta essa informação com a dominância cada vez mais em cima, você só precisa alinhar os dados para saber a hora certa de focar nas altcoins. E é exatamente por isso que eu bato na tecla que você precisa ter uma estratégia, você precisa ler essas informações. Ah, Douglas, mas análise gráfica não serve para nada. Como assim, cara? O mercado de cripto é muito arriscado, você precisa de informação para você tomar uma decisão. A partir do momento que o Bitcoin começar a estourar o ciclo de alta, começar a romper o topo histórico, o que, que você vai fazer depois que ele passar os 70 mil? Onde que você vai saber a hora de parar? Quando o mercado dá uma parar ali no meio do caminho, você vai sair? Então, olha só, né? Olha esse candle aqui que você viu que teve uma queda, se eu for pegar uma queda aqui, será uma queda de 15, 16%. Se você está no ciclo de alta, vê o mercado caindo 16% em uma semana, você pode ficar assustado e ver que o mercado já possivelmente precificou o topo. E aí você sai com medo. Aí você não tem base de técnica, não sabe identificar os gatilhos que o mercado pode dar de uma formação de topo, você acaba se desesperando e saindo aqui. Sendo que aí você teria perdido uma movimentação ainda muito alta, além de ainda ter perdido um sinal muito claro aqui de cima, como uma cunha aparecendo, para você sair do mercado e lucrar o máximo possível aqui no topo. E foi completamente possível fazer isso. Eu fiz isso, poucas pessoas conseguiram fazer porque não estavam enxergando um padrão como esse. Então é tudo gerenciamento de risco. Não significa aqui que eu vou sair completamente da minha posição, do meu investimento e colocar dinheiro no bolso. Não. Se tem um padrão, por que não realizar um certo lucro e garantir o meu ganho depois de surfar tanta coisa aqui? Então, esse é o papel da análise gráfica. Esse é o papel, meu papel aqui, te conscientizar que você precisa de análise gráfica para identificar os sinais para você tomar uma decisão. A decisão estatística é o que vai fazer você tomar a decisão correta no mercado. Claro que nem sempre é assertiva, porque isso aqui não é uma ciência exata, mas é uma informação que te deixa muito à frente de muita gente. E eu te falo, nem todo mundo no mercado de cripto que está investindo vai ficar rico, vai fazer muito dinheiro como deseja e como espera. Algumas pessoas vão, mas essas pessoas têm que estar preparadas para tomar a ação certa e estar enxergando o sinal, o padrão certo. Então, de um modo geral, nós temos a dominância subindo pra caramba, ótimo sinal, precisamos dela subindo cada vez mais, nós precisamos ver as altcoins começando a ter os rompimentos válidos, tá? Então são várias opções que você pode observar usando a análise gráfica, e além disso você tem que olhar o total 3, o rompimento dessa resistência que invalida todo o cenário completamente caótico que poderia acontecer se esse padrão fosse concluído. E o que cenário caótico seria esse? O cenário caótico seria a análise gráfica aqui se concluir. E quem olha isso aqui acaba sendo perigoso. Porque quem entende, sabe, só olhando aqui, estatisticamente tende a fazer um rompimento para baixo. Então, tem que validar isso aqui para a gente entrar num cenário muito mais otimista. Caso contrário, ele bate nessa resistência, busca essa liquidez e a situação não fica muito bonita para as altcoins se ele fizesse movimento. Eu não gostaria de ver isso aqui, mas ainda está em xeque, você tem que tomar cuidado, certo? Ao mesmo tempo que você tem o total, também o total está numa situação um pouco parecida, porque o total é o seguinte, ele mostra o capital geral do mercado. O total 3 ele mostra o capital das altcoins. Então as altcoins estão na tendência bearish, como você viu, um padrão de continuidade de baixa, enquanto o total, o mercado como um todo, ele está em um padrão de equilíbrio e nesse exato momento batendo uma resistência. Então, o mercado como um todo de cripto está batendo numa resistência neste momento. Ele precisa romper. Caso ele não rompa, ele vai fazer aqui uma possível retração. Então, a sua atenção tem que ser nesses próximos dias, semanas, meses, até o ciclo de alta realmente começar, mostrar as caras de fato, ter altas completamente sinistras aí, você ainda tem que ficar esperto para esses rompimentos. O sinal desses rompimentos vai ser uma informação que a gente pode estar cada vez mais próximo de uma grande valorização pela frente. Então, por isso que uma pessoa que está esperando alguma confirmação, tem calma, tem paciência, que é a maior virtude no mercado hoje, você tem que concordar comigo, acaba sendo esperar uma confirmação, o momento certo para tomar uma decisão, por mais que agora pareça tudo claro, não tem muita coisa clara. Você ainda tem que tomar cuidado, porque tudo pode acontecer, você sabe que esse mercado surpreende sempre. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui. O meu papel sempre é preparar vocês para o que pode acontecer no futuro, no ciclo de alta, porque é uma oportunidade que acontece a cada 4 anos e pode ser que essas oportunidades diminuam conforme o tempo passa. Então, meu papel aqui é só te educar. No mais, tamo junto, forte abraço, obrigado por ficar comigo até aqui.